Olá, acadêmicos! Nessa aula vamos estudar o conceito de fração. Primeiramente, devemos considerar a fração como a parte de um todo. Ela vem a ser uma representação da quantidade. O seu entendimento é essencial no cotidiano da sociedade. Mas como representar uma fração? Pois bem, toda fração é representada por um valor que vem a ser o numerador, a parte superior, e o denominador, a parte inferior. Na fração 1/4, o número 1 é o numerador e o número 4 o denominador. Perceba que ao dividir o numerador pelo denominador desse exemplo, ou seja, dividir o número 1 por 4, encontramos o valor 0,25. Sendo assim, 1/4 na representação fracionária é igual a 0,25 na representação decimal. É importante, ao trabalhar com frações, você perceber tais relações com os números decimais. O surgimento do número fracionário veio da necessidade de representar quantidades menores que inteiros. Por exemplo, um bolo é um inteiro, mas se comermos um pedaço, qual seria a representação numérica desse pedaço e o resto do bolo, como seria representado? Foi a necessidade de criar uma representação numérica para as partes de um inteiro que proporcionou o surgimento dos números fracionários. Perceba que o círculo está dividido em 6 partes iguais, ou seja, cada parte do círculo é representada pela fração 1/6. 6 partes de 1/6 equivalem ao círculo por inteiro, ou seja, 1/6 somado 6 vezes é igual a 6/6, que é igual a 1. Se considerarmos apenas 3 partes do círculo, teremos 1/6 mais 1/6 mais 1/6, que é igual a 3/6, que simplificando fica 1/2, ou seja, metade do círculo. Lembre-se que, para chegar à fração 1/2, simplifica-se a fração. Perceba que 1/2 equivale a 0,5 na forma decimal. Com as frações, podemos efetuar diferentes operações, como adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação. As operações com números fracionários são simples de ser resolvidas. Vamos primeiro explorar as operações de adição e subtração com os denominadores iguais. No primeiro exemplo, temos 1/2 mais 1/2 mais 1/2, que é igual a 3/2, que equivale a 1,5. No segundo exemplo, temos a subtração de 3/2 menos 1/2, que é igual a 2/2, sendo que 2/2 é igual a 1. No terceiro exemplo, observe que 5 é maior que 1, portanto, preserva-se o sinal do maior, o sinal negativo prevalece. No último exemplo, as frações são negativas. Preservamos o sinal negativo e somamos os valores dos numeradores, ou seja, menos 6 mais menos 2, resulta em menos 8.
conservamos o denominador. Perceba que, tanto na operação de adição como na subtração, os denominadores foram preservados, ou seja, na adição de frações com denominadores iguais, basta somar os numeradores e preservar os denominadores. E na operação de subtração, subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Deve-se tomar cuidado com o sinal que acompanha os números fracionários. Lembre-se que na adição e na subtração preserva-se o sinal do maior. Você deve recordar que 3 mais 2 é igual a 5. 3 menos 2 é igual a 1. 2 menos 3 é igual a menos 1. Menos 2 menos 3 é igual a menos 5. Perceba agora essa situação com números fracionários. Perceba nos exemplos que os denominadores são iguais. No primeiro exemplo temos 1/3 menos 5/3. Como 5 é maior que 1, conserva-se o sinal negativo na resposta. E a resposta fica menos 4/3. No segundo exemplo, temos a operação 5/6 menos 4/6. Conforme falado anteriormente, preservamos o denominador 6 e efetuamos a operação de subtração apenas com os numeradores 5 menos 4. Obtemos como resposta final 1/6. No terceiro exemplo temos menos 5/7 menos 1/7. Observe que ambas as frações são negativas. Para resolver, conservamos o denominador, pois é o mesmo em ambas as frações, e somamos os numeradores, menos 5 e menos 1, que dá menos 6. Ou seja, a resposta final fica menos 6/7. Mas o que fazer se os denominadores forem diferentes? Bem, vamos lá. Quando os denominadores são números diferentes, devemos encontrar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, conhecido como MMC entre os termos. E somente depois efetuamos a operação. Vejamos um exemplo. Se pensarmos na adição das frações 2/3 e 1/2, o mínimo múltiplo comum entre os denominadores 2 e 3 é o número 6. Portanto, esse valor é o que vai servir como denominador das duas frações. Depois, devemos seguir o seguinte procedimento. Dividimos o MMC pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Dividimos o número 6 por 3 na primeira fração e multiplicamos o resultado por 2. Ou seja, dividimos pelo número de baixo e multiplicamos pelo número de cima. 6 dividido por 3 é 2, vezes 2 é 4. Portanto, a primeira fração transforma-se em 4/6. Fazendo o mesmo procedimento na segunda fração, 6 dividido por 2 é 3. Multiplicado por 1, encontramos o valor 3. Observe que a fração 2/3 se transformou na fração 4/6. E a fração 1/2 se transformou em 3/6, que são frações equivalentes às anteriores. Como agora os denominadores são iguais, conservam-se os denominadores e somam-se os numeradores, 4 mais 3. Temos como resposta a fração 7/6. No segundo exemplo, temos a fração 5/2 menos 2/5. Tiramos o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5, que dá 10. Assim, 10 é o valor que iremos colocar
nos denominadores. Em seguida, na primeira fração, dividimos 10 por 2, que dá 5, e multiplicamos pelo numerador, que também é 5, resultando em 25. Ou seja, nossa primeira fração fica em 25 sobre 10. Na segunda fração, dividimos 10 por 5, que dá 2, e multiplicamos pelo numerador, que também é 2, resultando na fração 4 sobre 10. Assim, temos duas frações com denominadores iguais, 25 sobre 10 e 4 sobre 10. Resolvendo a operação de subtração, encontramos como resultado a fração 21 sobre 10. No exemplo, onde temos menos 2/3 menos 1/2, primeiramente, observa-se que ambas as frações são negativas. Assim, o resultado vai ser negativo. Tiramos o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que dá 6. Em seguida, na primeira fração, dividimos 6 por 3 e o resultado multiplicamos por 2, resultando na fração menos 4/6. Na segunda fração, dividimos 6 por 2 e o resultado multiplicamos por 1, resultando na fração menos 3 sobre 6. Assim, a fração menos 2/3 se transformou em menos 4/6 e a fração menos 1/2 se transformou em menos 3/6. Para encontrar o resultado da operação, basta somar os numeradores, menos 4 e menos 3, e preservar o denominador, o que resulta em menos 7 sobre 6. Você deve ter percebido que o procedimento adotado na adição de frações foi o mesmo na subtração. Apenas tenha muito cuidado ao encontrar o mínimo múltiplo comum, pois esse valor será essencial para se chegar ao resultado correto. Na verdade, quando você adota tal procedimento, você transforma a fração inicial em uma fração equivalente. Vale lembrar que, quando o número está representado sem o seu denominador, consideramos o número 1 como seu denominador. Preste atenção no exemplo. Dentre as frações representadas, temos como denominadores os números 1 embaixo do 5, 2 e 5. O mínimo múltiplo comum entre eles é 10. Sendo assim, na primeira fração, 10 dividido por 1 vezes 5 dá 50. Na segunda fração, 10 dividido por 2 vezes 3 dá 15. E na terceira, 10 dividido por 5 vezes 1 dá 2. As três primeiras frações foram transformadas em três novas frações, com o mesmo denominador, ou seja, em frações equivalentes. De acordo com o que já estudamos, preservamos o denominador e efetuamos as operações com os numeradores 50 mais 15 menos 2, que é igual a 63. Temos como resposta a fração 63 sobre 10. Se desejarmos, podemos fazer a divisão e encontrar a resposta 6,3. Espero que você tenha compreendido o processo de adição e subtração de frações. Não deixe de fazer a lista de exercícios. Conto com a participação de todos vocês.